Fala, meu amigo, hoje vai ser aqui no carro, mas não não deixa de ser um bate-papo no carro, né? Mas não tô dirigindo. Carnaval. Todo ano eu paro, falo um pouquinho, mas esse ano eu queria especificamente falar sobre a barriga dimensional. Ontem eu, no meio do carnaval, né, no sábado, tava irritado a parte do dia. Hoje eu não vou nem elogiar, mas hoje tá um pouco melhor. Eu tava irritado, uma irritação, velho. Muita irritação. Eu fiquei pensando, cara, por incrível que pareça, eu não me lembrei do carnaval 100%. Apesar de saber e tal, eu sempre estava irritado. Eu falei, cara, isso aqui... Tinha parado de tomar uma medicação, né? Fruto da medicina. Será que é isso, velho? Aí eu falei, deve ser. Aí, quando veio a madrugada, e aquela angústia, aquela coisa estranha, eu falei, não, velho, isso é energia do ambiente. Você vê que é interessante esse comparativo, né? Isso é energia do ambiente, velho. Essa energia não tá normal. Tem alguma coisa aí. Aí eu fiquei programando, né, uma parte, até 1h da manhã, quando eu abri a live, eu fui programar com a galera para me distrair mais. E eu queria falar por que acontece essa densificação, por que algumas pessoas são sensíveis, outras não. Isso é bem relativo, tem a ver com vários fatores, tem a ver com o fator da própria pessoa, conexão, mas de uma certa forma ela engloba todo mundo, mesmo que a gente não perceba. Tem gente que a energia não é uma energia, como é que eu posso falar? Na verdade, se você parar para pensar, no geral as pessoas vão para lá para brincar, para pular, para dançar, para beber cerveja, namorar, enfim, alguns usam drogas, mas a maioria vai para lá para brincar, para pular, ouvir música, usam roupas mais soltas, no meio de um monte de gente aglomerada. Só que vamos pensar um pouco, não existe só o mundo físico, existem outras dimensões, certo? Beleza. Então, se tem outras dimensões, o quanto que a nosso aglomerar em certas ações, estas que o ser humano adora. O ser humano adora festa. Tem alguma coisa errada na festa? Não tem nada errado de você festejar. Olhe só o pensamento. Eu vou balancear, eu vou desenhar aqui. Não, tem alguma coisa errada em beber? Não necessariamente. Se o cara vai ali tomar... O problema é que o ser humano ele fica viciado em bebida? Fica. Bebida e aglomerado dá também sexualidade desarmonizada. E vai levando, e a dança leva um sentido inconsciente, é meio que instintivo, é como se você... Dançar é um processo gostoso, mas o instinto do aglomerado, um monte de gente junta, porque aquilo parece, você percebe que parece que tem um magnetismo que a gente quer estar do lado, que as pessoas querem estar perto. Aí o que acontece? Da onde que vem a densificação, ou esse termo que eu usei, a barriga dimensional? Existem outras dimensões, e muitos espíritos, que são pessoas que saíram daqui, se mantiveram orbitando as dimensões físicas, por necessidade, tanto da bebida, como do sexo, como da comida, como da sensualidade, da dança, da alegria que, entre aspas, tem gente que só faz isso, tem gente que só faz beber, tem gente que só faz brincar, tem gente que só faz pensar em sexo, tem gente que só faz sensualizar, tem gente que não tem nada errado, mas ela só faz isso. Então ela desencarna e não consegue se desvincular. E o que acontece nessa época? Uma quantidade muito grande, maior do que o normal, de pessoas se predispõe a beber mais do que o normal. Enxerga com alguma naturalidade a felicidade exagerada, o que, beleza, também até certo ponto é interessante de observar, mas só que isso causa um acúmulo não natural do sistema energético. Como nós somos conectados e esses seres eles não ficam orbitando e habitando as dimensões mais densas por acaso. Eles ficam ali, nós ficamos ali porque nós gostamos das mesmas coisas que desencarnamos e não mudamos. E não dá para satisfazer do mesmo jeito os vícios, as necessidades, os prazeres, as coisas da carne. Nós chama carnaval. Carnaval, não é espiritual. Então, isso tudo está correlacionado ao acúmulo, à quantidade, à energia. Isso cria um magnetismo que é assim, ó, uma dimensão está aqui, tá? Outra está aqui embaixo. Aqui estão os espíritos, aqui está a gente. Então a gente começa a aglomerar, uma fora do normal. Esse aqui faz assim, ó. Começa a criar uma barriga, até que ela encosta na dimensão física. E é o que a gente chama de abertura natural de portal. Seres que... A dimensão, ela tem diversas frequências e não é tão simples se manter aqui por diversos motivos. É uma questão até meio que difícil de entender, mas é lógica. É como o gás hélio que vai para o seu lugar, é como a água que não se mistura com o vinho, que desce, que sobe. Mas em alguns determinados momentos o sistema gravitacional energético ele muda.
Acontece aí, então, a colada magnética. Então, fora a própria densificação dos seres que aqui estão, densificação no sentido o acúmulo de ações que, em tese, não tem nenhum problema, mas chegam a ter depois de você chega num nível desse alto. Milhões, cara, vocês não têm ideia a quantidade de espírito que existe nas dimensões inferiores. Que não tem visão de sofrimento. A gente pensa que dançar. Se você passar o dia todo bebendo, você vai olhar para a pessoa no bar, você fala que aquela pessoa está sofrendo. Para ela, não. Mas é um sofrimento, porque ela está vivendo a vida para um nível de inconsciência. Os seres, se é que existe algum familiares ou que perto dessa pessoa estão sofrendo, está gastando todo o tempo, dinheiro e recurso dela com aquilo e está destruindo se já não destruiu, passa por lá de lá como espírito, fica fazendo a mesma coisa por um tempo que no corpo não deteriora mais, não sente mais a mesma necessidade e começa a vampirizar outras pessoas para sentir as mesmas coisas que sentiam no corpo físico. Então o que acontece? Uma explosão de potencialização de sensações. Uma quantidade de pessoas fisicamente fazendo isso aqui. A barriga dimensional que faz pela natural, os portais se abrem em vários pontos, e não é um só, diversos. Cada ponto abre mais. E picos desse tipo de sensação. O que acontece com o ambiente? O ambiente é a média do que nós somos, aqui, é a média do que sentimos. O ambiente ele se altera conforme ele altera no nível médio, pequeno, médio prazo. Em pequeno prazo, nós temos uma alteração razoável aqui no ambiente. Então, o ambiente ele fica diferente e algumas pessoas se tornam mais sensíveis. Outras não percebem diretamente, mas elas percebem, por exemplo, é natural que você tenha um pouco mais de cansaço, porque está tendo um gasto energético muito grande, espíritos vêm para cá muito forte. O assédio ele fica mais localizado nos meios das festas, porém não é bem assim. Nós temos espíritos que nos acompanham também nessas épocas, assediadores. Espíritos que não gostam da gente por motivos diversos, seres que estão conectados a gente. Fora a densificação energética, eles conseguem passar por essas barrigas, por esses portais. E eles, quando vêm para cá, eles não vão para dançar. Eles vêm para cá, aproveitam a densificação, aproveitam que o ambiente está mais baixo para perturbar as pessoas. Então, algumas pessoas elas acabam ficando mais sensíveis, mais irritadas, com insônia, porque a energia fica conturbada, ela bagunça o sistema orgânico nosso, a sensibilidade, a forma como nós sentimos, fica alterada. É por isso que é tão difícil a concentração nessas épocas, assim. Apesar de entender que faz parte de um contexto, essa energia ela fica por um tempo. Por isso que, inclusive, começa-se o entendimento da quaresma, que faz parte do sistema da densificação e o desvínculo dessa densificação que fica... Não sabe quanto tempo se fica aberto esses portais, quanto tempo que isso que desvincula. Provavelmente ele, na hora que sai, ele meio que a parte mais grossa já sai imediatamente, porque abre meio que osmose, né? Uma quantidade muito grande, aquilo simplesmente passa, é que nem um nível celular. Você tem um acúmulo muito forte fora, há uma descompensação, aquilo vai tender a compensar. Então, em algum momento, nós vamos sentir isso. E aí a gente tem o feriado, que era para a gente ter, normalmente quem curte mais, relaxar um pouquinho, acaba não conseguindo. Apesar de eu gostar bastante do carnaval, eu não posso nem reclamar, né, porque... entre aspas, por acaso ou não por acaso, eu entrei na música, e a música carnaval era das melhores épocas financeiras, então tem questões financeiras envolvidas, tem muita gente que ganha dinheiro com isso, é um processo de profissão também, né, no meio disso. Mas ainda assim não tira que nós estamos ganhando dinheiro e movimentando dinheiro em cima de uma massa energética que a gente quer que essa magnética cada vez mais... Como compositor, eu quero mais que todo mundo pule, que as pessoas respondo aquela música, elas se emocionem, que elas tenham vontade de ouvir na rádio. Então eu estou, de uma certa forma, participando do sistema. Isso como compositor na época eu sabia disso, apesar de vir meio difícil você controlar. Porque você precisa chegar lá, ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado. E chega uma época que as músicas começam a não chamar mais tanta atenção, né? Você tem que apelar um pouquinho mais nas letras, nos ritmos, para poder chamar a atenção. Esse é o grande problema, porque senão você começa a chamar menos atenção, chama-se apelação pelo sensacionalismo. Isso acontece em tudo, né? Mas voltando aqui o tema, essa barriga vem disso, e é muito difícil, eu não sei o que você está sentindo, tá? Como é que você está se sentindo no dia a dia, tá difícil para mim também, tá? Ontem à noite, ontem à noite não teve noite para mim, fui dormir 8 horas da manhã, programando. Eu fiquei programando. Eu não sei como é que vai ser, eu já vou tentar sentir, né? O que tem, se não o caso eu vou tentar o máximo possível. Nós temos que entender onde nós estamos,
é esse o ambiente, é assim que é. É interessante, às vezes eu participei disso muitos anos, eu ficava muitas vezes em cima tocando, né? E às vezes eu não bebia, né? Então eu conseguia ficar no meio daquela coisa meio que pensando. Aí tava aquela galera lá embaixo assim pulando, eu falava, velho, deve ter algum sentido nisso, velho. Você ficar ali com coisa e pulando, velho, pulando, todo mundo pulando. É como se fosse uma onda de controle. E eu ficava, o que move aquilo, velho? O que faz? Aí vem uma música, todo mundo grita, eu falei, que coisa interessante, velho. E eu tentava, sem julgamento, né, observar para tentar tirar a informação. Foi assim, inclusive, que eu consegui fazer as músicas, né? Observando, tentando chegar lá, tal, de uma certa forma, eu fui beber na fonte necessária para tirar recursos de lá, com a única diferença que eu tentava tirar recursos dali para fazer alguma coisa. Mas tinha o Instituto Viagem Astral nessa época lá. Tirava lá, eu costumava falar que eu tirava recursos do umbral para isso. Mas sofria bastante, porque como eu não bebia, tava na... Cara, você tem ideia? Nós íamos viajar de ônibus. Pô, desde o começo da viagem era difícil, porque era uma galera que a música, que estava na música mais, às vezes pela fama, também pelo dinheiro, mas bebiam muito. É muito difícil encontrar uma galera que está no meio da música, no meio da samba, principalmente assim, que tocava uma época de samba, pagode, axé, que não beba. Nós começávamos a viajar, na época era fita cassete ou DVD. Os caras alugavam filme pornô, aí eu ia no ônibus ouvindo oh yes, o caminho todo, um monte de homem dentro do ônibus de madrugada, vai saber que desgrama que estavam fazendo debaixo daqueles cobertores, lá os caras lá, e eu fazia de tudo para não acontecer. Eu tinha um Discman que fechava assim um negócio, botava um fone de ouvido, eu tinha um Palm Top para tentar escrever, eu tentava me espiritualizar, não era fácil. Aí você chegava nas cidades e ia tocar e tal, então assim, eu estava dentro do ambiente, e mesmo tendo saído dele, eu consigo sentir, talvez até por conhecer a identidade disso, talvez faça parte da explicação. Algumas pessoas se conectam mais fácil com as energias, outras nem tanto. Algumas pessoas são mais sensíveis no sentido geral, angústia, outras ficam com sono, outras são sugadas, algumas ficam mais cansadas, algumas ficam tristes, algumas ficam agoniadas, algumas parecem estar aleatório, tá tranquilo, depende muito da posição do região que você está também, né? Os aglomerados são sempre mais difíceis, mas eu costumo falar que a energia é tão forte que pega todo mundo. E o grande problema também é aquilo que eu falei, a tal da barriga, que não traz só espírito para cá para curtir a festa, para sugar ser humano, puxar energia sexual, bebida, cachaça, pular junto, é que densifica o ambiente e espíritos vêm perturbar a gente. Aproveitando a oportunidade, cara, eles vêm, são milhões e milhões e milhões, muita gente, cara, não tem noção de gente que é um negócio que não dá para entender. Aí quando você vê o carnaval, que você toma um susto, você fala, meu Deus, aquele rio de pessoas lá, sei lá, 3, 4 milhões de pessoas na rua, tá falando de 20, 30, assim, vezes isso. Que vem do astral, tá? Então é incalculável, é incalculável. E tá lá, e não tem o que fazer, porque é uma massa energética de níveis de consciência muito próximas, e que faz parte. A gente sabe que a gente está aqui, a gente não é melhor que ninguém, até porque, como eu falei, já estive até lá, mas tem que pelo menos conversar sobre essas barrigas dimensionais que elas acontecem. Elas acontecem por vários momentos, tá? Carnaval é um deles, e fica por um tempo. Você tem as épocas de tensão mundial, como guerra. Você tem as épocas de mudança de política no mundo, em que as pessoas começam a falar sobre política, brigar muito um com o outro, criar barrigas. Você tem vários tipos de sensações sociais. Você tem a violência em si, a desesperança. Você tem barriga pela depressão. Você tem tudo. Eu acho que tem momentos de ataques que pertencem só ao mundo espiritual que a gente não sabe aqui. Por exemplo, aqui agora tem um carnaval. Às vezes tem eventos do lado de lá que nós estamos, nesse momento, abrindo a barriga. Quer dizer, a barriga ela entorta para o nosso lado. Mas às vezes a coisa densifica do lado de lá. E é como se a barriga saísse daqui para lá. É como se crescesse ao contrário. Eles densificam o ambiente lá e com isso o portal é criado de baixo para cima, não de cima para baixo. De cima, de baixo e cima, no sentido dimensional, que fica tudo entrelaçado, né? É um lugar só, na verdade, com frequências diferentes, dimensões são frequências diferentes. Então, assim, é um assunto super interessante, tá? A gente há de entender que tem gente que o fato de ter pessoas que se sentem bem não quer dizer também que estejam ruins, não é nada, pelo contrário. São pessoas que conseguem se conectar com a energia de uma forma mais suave, conseguem não sentir tanta influência externa, o que a gente pode ver isso como um caso positivo. Elas não se perdem, não ficam agoniadas, vão para casa, descansam e levantam no outro dia como tudo. Só que a energia existe de todo jeito. É como muita gente anda por aí também, não consegue chegar à violência, não consegue
não consegue chegar a perigos, e anda, vai, vem, volta, e vivendo. Né? Algumas outras pessoas são mais ligadas. Tem gente que vai no local, por exemplo, chega numa reunião ou numa festa, consegue olhar as expressões faciais das pessoas. Ela é mais sensitiva. Uma pessoa faz uma expressão assim de paciência, tem outro que não percebe. Está ali, a outra pessoa está impaciente com ela, a outra pessoa está tratando mal, com desdém, com sorrisos falsos ou ignorando. A pessoa não percebe. Isso não quer dizer que seja... Eu acho que a autossensibilidade, ela tem um lado bom, ao mesmo tempo atrapalha. A capacidade de ler ambiente atrapalha, mas vai fazer o quê? Faz parte. Tem gente que vai em shoppings, dependendo da hora, e se sente bem. Tem gente que vai, começa a sentir os chakras fecharem, começa a sentir uma dificuldade de concentração. Tem um monte de técnica para melhorar essas coisas, tá? Como que faz para a gente passar por esse carnaval? Como que a gente faz para passar por esse momento assim, sem sofrer muito? Olha, o ideal é assim... não tem muito o que fazer, tá? A energia baixou. É como se fosse assim, é como se fosse um alagamento. Eu tô no carro aqui, por exemplo, a água podia estar aqui, Deus me livre, mas às vezes a água não tá, às vezes a água pode ter subido, não tem que fazer o que com o carro? Tem o que fazer, velho. Sabe, a água tá aqui, é tentar me posicionar. O esforço que eu fazia sem água não é o mesmo. A água tá aqui, eu tenho que levantar a cabeça, o corpo vai estar, vou ficar um pouquinho mais agitado. Aí o que eu faço? Talvez eu precise posicionar um colchão um pouquinho mais alto, manter seco uma certa altura. Você tem noção que eu perdi um pouco da tranquilidade, da conforto, enquanto a água estava mais baixa aqui. O que fazer? Bota uma música calma. Não força. Se está sem conseguir dormir, não força. Cara, se você tentar dormir, você vai ficar irritado. Se você caso não... O que você faz? Vai ler um livro. Acorda, vai ler um livro, vai ver uma série, fica assistindo até a hora que você dá uma apagada. Não força, simplesmente... Às vezes a gente tem compromisso no outro dia. Né? Esse é o grande detalhe. Às vezes nós temos responsabilidades, né? Isso acaba gerando na gente uma tensão maior. Mas assim, cria um incensozinho. O que eu fiz ontem à noite? Botei uma musiquinha. Na verdade, eu botei meu celular aqui em cima do meu travesseiro aqui de casa, exatamente assim. Aí eu tava aqui meu celular assim. Coloquei uma musiquinha calma e aproveitei o tempo para fazer alguma coisa útil. O melhor que eu podia. Eu até tô gravando esse vídeo aqui agora de forma diferente para quebrar um pouco o tempo e espaço, porque por causa do carnaval, eu não sei, a energia tá estranha, né? Eu não sei o quanto que o assédio pode ficar um pouquinho mais forte. O ambiente aqui também não é o melhor para fazer, melhor fazer quietinho no ambiente que você está acostumado, mas faz parte. O esforço que eu tenho que fazer para me concentrar, o esforço que eu tenho que fazer para manter a calma agora é diferente do esforço do dia a dia. Né? Então a gente tem que tentar, ao máximo possível, diminuir as intenções, tá? Diminuir as expectativas, ficar mais calmo mesmo, lá embaixo. Tá? Às vezes tomar um remédio de dor de cabeça, inevitavelmente vai acontecer. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre essa barriga dimensional. Ela existe, tá? Parece meio estranho, mas ela existe. Essas energias, elas estão aí, fazem parte. Muitas coisas fazem parte, tá, da vida da gente, que a gente não tem noção ainda, nós somos interligados. Né? As pessoas têm direito, não estou contra, pelo contrário, cara. Falei com a hora do carnaval, as pessoas têm direito a se divertirem, claro, dentro de um princípio da educação. Mas os ambientes, nós sabemos, seres humanos juntos, com bebida, não dá bom, velho. Não dá. Muita gente junta bebida tal, acaba dando violência, sexualidade exagerada, riscos, né, de assaltos de outras pessoas inconscientes, inconsequentes. Mas esse é o mundo que a gente vive, né? É o ambiente que nós estamos. O que tem que fazer? Permitir passar, daqui a pouco vai vir de novo, e vai vir de novo, e vai vir de novo, até um dia lá na frente, em que a humanidade vai manter um pouquinho mais a calma nesse aspecto, não é isso? Então, eu fico por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, né? Um videozinho diferente. Espero que você fique bem aí, tá? Mais tarde, se der certo, vou dar uma descansada. Provavelmente eu vou dar uma programadinha também, tá? Para ver se a gente consegue terminar o aplicativo. Um abraço para você, muita paz, muita luz no seu coração.